Essa semana eu recebi uma dúvida muito interessante sobre o preço médio, né? E quanto mais rápido você entender sobre isso, eh, aumenta a sua chance de não destruir seu patrimônio, né? É exatamente isso, pessoal. A pessoa que fica fazendo preço médio de forma assim, ser uma estratégia, ela tende o quê? Destruir seu patrimônio. Eu vou dar um exemplo aqui da Magalu, mas pode ser qualquer tipo de empresa, tá? E por que que você não pode ficar fazendo preço médio a todo momento? Primeiro motivo, é, quando você ficar comprando ação toda hora, todo mês, daquela empresa porque caiu, provavelmente você vai terminar com uma posição muito grande na sua carteira. Então a pessoa fica comprando, comprando, comprando. Quando ela vai ver, ela está ali com 15, 20, 30% de uma posição a qual ela montou justamente para baixar seu preço médio. Então isso é muito perigoso, pessoal. E isso acarreta o que? Em risco da sua carteira. Porque se a ação está caindo muito, 30, 40, 50%, 70%, é porque o resultado dela está vindo ruim ou o mercado já está precificando uma queda no resultado. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de dinâmica. Pessoa que não entende sobre o preço médio, ela tende a quê? Destruir seu patrimônio no longo prazo, certo? Eu vou mostrar aqui um exemplo da Magalu, mas pode ser qualquer tipo de empresa, tá, pessoal? Não precisa ser só a Magalu, qualquer tipo de empresa que está passando por essa dificuldade. Hoje, as varejistas estão passando por essa dificuldade, então a gente tem que estudar e entender a lógica para você não ficar destruindo seu patrimônio no longo prazo. Vamos entender aqui então no gráfico para você entender como que a ação ficou caindo justamente porque o resultado começou a cair. Vamos olhar aqui rapidinho. Só para adiantar, eu não tenho essa empresa na minha carteira, nunca tive ela, tá? Porque eu nunca entendi como que ela funcionava, tá? Eu nunca consegui entender, tá? Não é uma recomendação de compra nem de venda, é só para você entender o exemplo que eu quero dar para vocês. Ó, repara aqui, ó, que no ano de 2022 a ação começou a dar prejuízo, mas repara os trimestres passados, ó. Desde do quarto trimestre de 2021, ela começou o quê? Ela começou a dar algum probleminha. Ó, a margem dela caiu muito e depois do primeiro trimestre de 2022 começou o quê? A dar prejuízo. Olha o que aconteceu com a ação em 2021, mais ou menos. Ó, final de 2021, olha aqui, ó. Final de 2021, ó, ela derreteu. Além do aumento dos juros, é óbvio, né? Mas ela derreteu. Ó. Final de 2021, ela saiu aqui de uns. No quarto trimestre, né? Saiu aqui de uns 17, 18 reais e veio para 2, 3 reais. Hoje está em 5, né? 5 reais. Ou seja, derreteu. Por quê? Porque o mercado viu que a empresa provavelmente ia trazer maus resultados. E realmente aconteceu. E o que acontece com o investidor? Vamos pegar aqui no gráfico da XP ficar melhor. Ele fica comprando aqui, a ação caiu aqui de 20 e pouco para, por exemplo, caiu 50%, ele vai lá e compra. Aí cai mais 50, ele vai lá e compra. Aí cai mais 50, ele vai lá e compra. Ele fica comprando a todo momento, ou a cada 20%. Isso aqui é muito nocivo para o investidor, porque ele vai aumentar a sua posição muito grande na sua carteira dessa empresa e o seu risco também vai aumentar. E você vai destruindo, porque cada vez que você aporta, ela cai mais. Você aporta, ela cai mais. Você fica comprando e você fica perdendo a rentabilidade da sua carteira. Tá? Isso é muito prejudicial para a sua carteira como um todo. Uma ação não pode prejudicar como um todo a sua carteira. Você não pode ter uma ação lá com 40% nessa posição e essa ação destruir a rentabilidade da sua carteira. Isso jamais pode acontecer. Tá? Lembra disso. Então uma ação na sua carteira, ela é só mais uma. Tá? Ela pode performar bem ou pode ir mal. Mas ela não pode prejudicar como um todo a carteira. Se isso acontecer, alguma coisa está errada com a sua estratégia, tá bom? Então volta aqui para o gráfico. Então ele fica fazendo esse movimento de caiu 50, compra, caiu 30, compra, e ele vai destruindo o quê? O seu patrimônio. Aí o que eu fiz? Eu montei uma planilha aqui para vocês entenderem. Da forma errada e da forma certa. São duas planilhas, tá? Eu vou passar bem rápido aqui, pessoal. Eu sei que aqui tem algumas contas erradas, no sentido assim, nenhuma ação vai ficar paradinha assim, ó, de 5 mil reais a cada mês. Isso não vai acontecer, tá? A sua carteira movimenta muito rápido, seja para cima, seja para baixo. Mas eu quero que vocês entendam que, ó, a Magalu aqui seria esse J aqui, ó. Seria essa linha aqui, ó. Tá? Então você tem 10 ações basicamente e você dividiu 10% em cada ação. Tá? Eu já não acho muito interessante você ter 10% de uma posição de uma ação só. Eu acho que o ideal no máximo 5, no máximo 7%. Passou disso, tem que tomar cuidado. Tá? Mas olha só, lá atrás de 2000, eu peguei aqui, ó, 1 do 7 de 2021, só para você entender essa simulação aqui, ó. 1 do 7 de 2021, mais ou menos aqui no topo, você estava com uma posição de 5 mil reais, né? Você tinha 50 mil, ó, só para você entender, você tinha 50 mil na sua carteira e 5 mil reais em cada ação. E você botou 5 mil na Magalu. Aí o que você fez? Quando ela caiu 50% no mês 11, você falou assim, pô, cara, caiu 50%, eu vou aportar. Se você for lá e aportou, bota aqui para a planilha aqui para você entender. Aí o que você fez? Você aportou 3 meses consecutivos nessa empresa. Ou seja, você aportou 12 mil reais. Só para lembrando, eu não falei aqui, acabei esquecendo. Você por todo mês você faz um aporte de 3 mil reais, tá? Só para você entender a lógica.
Consequentemente, você aportou 12 mil, só que você já estava no ferro de 60% dos 5 mil que você já tinha colocado. Ou seja, no final desse mês, no mês 11, você ficou com 14 mil reais, tá? Aí veio quase um ano depois, ou seja, no mês 5 de 2022, de novo caiu, ó. Aí é que você começou, comprou aqui no 10 reais aqui no mês 11 de 2021, aqui no mês 5 você comprou de novo, do outro ano, 2022, ó. Caiu mais 60%, nos 4 reais. Você falou, opa, oportunidade, eu vou comprar de novo. Aí você comprou mais aqui, 18 mil reais. Só que você tinha levado ferro de 55% a 60% dos 14 mil que você tinha acumulado. Resultado, você ficou com 24 mil. E hoje, vamos botar hoje aqui. Hoje, a última compra sua foi no mês 5 de 2022, ó. Foi mais ou menos aqui, ó. Basicamente, ó, você está levando ferro agora de 15% mais ou menos aqui, ó. Sendo que já chegou a cair 50% desde a última compra sua. Mas faz de conta que hoje você está com ferro de 15%. E lembrando, você ficou com medo quando chegou aqui no mês 5, porque não parava de cair. Porque você comprou, aqui você estava nos 21 reais, aqui caiu para 10, aqui caiu para 4 e pouco. E você falou, cara, não vou comprar mais não, vou botar tudo em renda fixa. Você foi lá e botou os 24 mil, ou seja, do mês 5 até o mês de janeiro de 2023, você botou tudo em renda fixa. Resultado da sua carteira final. Você determinou lá atrás que você queria só 5%. Hoje você está com 20 mil reais. Certo? Ou seja, você está com 20, basicamente 20, quase 20%, aqui, bem mais de 20%, porque sua carteira hoje está em 90 mil reais. Vamos ver quantos por cento dá. Ó. 20.655 dividido por 89.655. Você está com hoje 23%. Olha só como você aumentou o risco da sua carteira numa ação. E quanto você perdeu aqui? Porque você investiu 5 mil aqui, depois você investiu mais 12, depois mais 18. Ou seja, 5 mais 12 mais 18. 35. E hoje você está com 20.655, ou seja, 20.655 dividido por 35, menos 1, você perdeu 41% basicamente do seu patrimônio. Ou seja, você perdeu 15 mil reais aí com o seu patrimônio nessa operação. Né? Sendo que você podia estar hoje aqui, só estou dando um exemplo, tá, pessoal? 18 meses vezes 3 mil, mais 54, né? Mais 50 mil que foi inicial. Numa carteira de 104 mil, ou seja, você está perdendo aqui 15 mil dividido por 104 mil. Você está perdendo no total assim, da sua carteira quase 15%. Entendeu? Isso aqui é muito, olha, é uma coisa absurda de decréscimo da sua carteira, justamente porque você foi fazer atrás do preço médio. Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o jeito certo, tá? Que eu acho que eu faço na minha carteira que está dando certo. O que que é? Você tem que determinar, você determinou 5%, 10% da sua carteira, você não pode passar mais que isso. Você só pode passar mais que isso se a ação se valorizar. Aí beleza, faz parte do jogo. Mas você não pode botar mais dinheiro novo acima desse valor. Ou seja, se está 5, vou dar um exemplo aqui, 10% da sua carteira você determinou. Você não pode botar mais novo dinheiro para chegar a 20%. Isso não pode acontecer, porque isso é do jeito errado. O que pode acontecer é o que? Esse 10% que você colocou se valorizar para 20%. Aí beleza, mas valorizou, você não botou dinheiro novo. Lembra, o importante é o dinheiro novo, porque cada vez que você coloca dinheiro novo e a ação cai muito, você está perdendo dinheiro, certo? Lembra disso. Então vou voltar aqui para o jeito certo agora. O jeito certo é assim, ó. Como eu falei, aqui 5 mil reais, mesma coisa que antes, você botou 10%. Aí aconteceu, chegou no mês 11 de 2021, caiu 60%. 60% de 5 mil, ou seja, você perdeu 3 mil reais. O que você fez? Você foi lá e botou mais 3 mil. Ou seja, você voltou para 5 mil. Aí 2022, mês 5, mesma coisa. Você perdeu o quê? 55% de 5 mil. Aí você botou mais 2.750 reais para votar o quê? Aos 5 mil reais. Né? Sempre aos 5 mil, sempre aos 10% da sua carteira. Só que ela caiu, né? Sua carteira caiu comparado com o mês passado, não tem problema. Aí no mês de fevereiro de 2023, que é o dia de hoje, você estaria com 4.250 reais, ou seja, porque você perdeu mais 15% do seu patrimônio aqui. Consequentemente, ó, você foi para 4.250 reais, sua carteira ficou em quanto? 97 mil reais. Por que isso aconteceu? Justamente porque você sempre foi voltando para o percentual que você queria. Quanto que você perdeu nesse resultado aqui? Ó? Você perdeu, você investiu aqui 3 mil, mais 2.750, ou seja, você investiu 3 mil, mais 2.750, mais 5 mil. Ou seja, você investiu 10.750 reais. Só que você perdeu, só que você está hoje com 4.250 reais, ou seja, menos 4.250 reais, você perdeu 6.550 reais. Dividido por 104 mil, que é o valor que você investiu como total, é 6% da sua carteira, pessoal. O outro era 14, esse é 6.
entendeu? E isso eu estou considerando que, como eu falei aqui no gráfico aqui, ó, que está hoje, mas se voltar alguns meses atrás, tinha caído 50%, ó, então 40 e poucos por cento. Então o cara que, deixa eu voltar aqui, o cara que tá aqui, ó, dessa situação na forma errada, se voltar a cair 50%, ó, como leva um ferro aqui, ó, de 35 mil, ele perde 25 mil, porque ele aumentou muito sua posição na sua carteira, porque ele quer fazer esse bendito preço médio. Então toma cuidado, esse aqui é o controle de risco que eu faço. Por exemplo, uma empresa que eu estou levando ferro forte, Lojas Quero Quero, eu botei 3% na minha carteira, ela caiu, né, no caso, para 1,50, 1,5 da minha carteira. O que eu fiz? Eu fui voltando a comprando ela aos pouquinhos. E agora eu vou dar a dica final para vocês entenderem quando que eu faço esses aportes. Quando que eu faço? Basicamente, ó, vamos voltar aqui para o gráfico. Ó. Esse aqui é o exemplo da Magalu, né? Ó, a Magalu, vou pegar a loja que eu quero, que é o meu exemplo que eu gosto, que eu estou fazendo aqui na minha carteira pessoal. Para vocês entenderem. Uma dica final para você entender a lógica. Ó, você repara que aqui, ó, que os trimestres da loja que tá vindo ruim, certo? O que eu fiz? Ó, aqui eu parei de aportar nela aqui, ó. Terceiro trimestre de 2022, que é mais ou menos aqui, ó. Aqui, ó. Isso, aqui nos 11, 12 reais. A última compra minha foi aqui nos 13, entre 11 e 13 reais. Foi a última compra minha, porque ela começou a vir ruim. E eu parei de comprar. Por quê? Quando ela começa a ficar ruim a empresa, eu paro de aportar. Principalmente empresa pequena, certo? Então, lembra, para você entender essa lógica aqui. Por que eu faço isso? É que a empresa começa a ficar ruim, eu paro de aportar. Justamente para eu evitar de fazer o preço médio. Eu não estava explicando para você ter agora o seu preço médio, para você determinar um valor na sua carteira? Essa é a primeira dica. Como eu falei, determina o valor da sua carteira, se ela ficar muito abaixo daquele valor, você aporta. E uma segunda dica é ver o resultado. Se o resultado está vindo muito ruim, você não precisa voltar para a porcentagem que você quer, você pode esperar. Se você quiser voltar, beleza, faz parte da estratégia. Mas eu gosto de fazer o quê? Esperar o resultado voltar a ficar bom. Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu nunca sei até quando o resultado virá ruim. Porque, ó, o exemplo da loja que eu quero aqui para vocês entenderem, ó. Eu não sei se o resultado aqui é o fundo, ó. 10 milhões negativo, 4 e agora 8. Eu não sei, de repente vem para menos 20, menos 40, eu não sei até onde é o fundo. Pode ser que quando ela começa a recuperar, ela começa a subir forte? Pode, não tem problema. Por quê? Porque eu não sei, de repente ela está aqui nos 3 reais hoje, ó, de repente ela cai para 2 reais, 1,50, eu não sei até onde é o fundo. Ah, mas se o resultado começa a vir bom e ela explodir, faz parte do jogo, eu já tô locado nas ações. Então, eu fico meio esperto com isso. Se o resultado está vindo muito ruim, né, o mercado está precificando uma queda maior, a ação vai continuar caindo. Então, eu parei de comprar aqui nos 11 reais, 12 reais, a ação aqui ó, não parou de cair. E eu não fiz mais nenhum aporte. Ela continuou caindo. Olha só, eu parei de comprar aqui no 11, 12 reais, ela foi caindo para 9, para 6, aí caiu para 8, para 5 e aí foi continuou caindo. Hoje essa ação está na minha carteira 1,5, como eu falei. Eu estou voltando a comprar agora um pouquinho, porque ela caiu muito. É outra possibilidade também. Quando ela cai muito, mesmo que o resultado não venha muito bom, eu também posso aportar. Então, pessoal, não é uma coisa exata, não é uma coisa exata, não é uma coisa assim, tipo, eu só vou comprar se ela cair, se ela voltar 100% com o resultado bom. É uma estratégia, beleza. É uma dica que eu falei para vocês, mas não precisa ser exata assim também. Eu vou, independentemente se ela caiu ou não, eu vou comprar para voltar no percentual que eu quero na minha carteira, ou seja, 5% ou 10%. Ok, é outra estratégia também. Todas elas se comunicam, tá? Não tem uma coisa exata. Aqui na loja que eu estou fazendo, ela caiu para 1,5 da minha carteira, né? Era 3%, caiu 1,5 porque caiu muito. Eu estou voltando a comprar uns pouquinhos, mas não com força. Por quê? Justamente porque o resultado está vindo ruim. Então eu fiz a mesclagem aqui, né? Porque ó, o resultado aqui, ó, como eu mostrei, está vindo ruim. Então eu não quero ficar aportando muito para voltar para os 3%, justamente porque ela pode cair mais. Eu não sei onde é o fundo, eu não sei até onde vai esse resultado negativo aqui, ó. Então eu dou uma guardada, vou comprando aos pouquinhos, né? Porque está muito defasado do percentual que eu quero, mas eu vou esperando, né? Para ver como é o resultado. Qual que é a minha segurança aqui? Quando ela voltar a dar lucro aqui, voltar, que eu acho que nesse trimestre vai dar um lucro forte, aí eu volto a comprar aos pouquinhos para voltar para os 3%. E lembrando, mas se ela sair dos 3 aqui, né? E vir para 4, 5, 6, 7, 10 reais, não tem problema, pessoal. O importante, o que é? O mais importante aqui nessa estratégia é tentar se proteger. Porque, como eu mostrei ali no Excel, se você ficar fazendo muito preço médio, você vai destruindo o seu patrimônio. Você vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo. E logo, logo você vai ter uma posição muito grande na sua carteira e vai aumentar seu risco.
né? E o objetivo é não aumentar o risco da sua carteira. O objetivo aqui é mitigar o risco da sua carteira, tá? Então, basicamente isso. Você tem essas três possibilidades. Ou você volta para o percentual que você quer, ou você espera o resultado voltar a ficar bom para você continuar com novos aportes, ou a terceira possibilidade, você faz a mesclagem desses dois que eu acabei de falar. Você quer voltar para o valor que você determinou na sua carteira, só que você vai fazendo aos poucos, esperando que o resultado vai voltar a ficar bom, tá? Justamente para você conseguir mitigar esse risco que é muito importante na sua carteira. Lembra, pessoal, uma ação sua na sua carteira não pode abalar a sua carteira como um todo. Se isso acontecer, como eu mostrei no exemplo aqui do Excel, no exemplo errado, provavelmente você terá maus resultados no longo prazo. Isso não pode acontecer. Tá? Então, por isso que a diversificação é importante e principalmente acompanhar a empresa, certo, pessoal? Então, o tema de hoje é esse. Toma cuidado com o preço médio, tem que saber fazer preço médio, tá? Diferente da Itaúsa, por exemplo. Itaúsa é uma empresa boa, pessoal. Sempre é lucro consistente, ano após ano. Só entrar no gráfico aqui, que eu vou mostrar rapidinho aqui para finalizar o vídeo, mas eu preciso mostrar isso. Diferente da Itaúsa. Itaúsa é diferente, pessoal. Não se compara, tá? Você quer comprar Magalu, lojas Quero-Quero com Itaúsa, não tem como, ó. Tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Olha só a curva de lucro aqui dela aqui, ó. Vou pegar aqui que fica mais fácil, ó. Ó, o lucro líquido dela aqui, ó. É ascendente, pessoal. Ó, ano após ano, ó. Fica um pouquinho paradinho aqui, depois volta a subir, ó. Isso aqui é coisa absurda, então não tem o que fazer aqui. Caiu, se quiser fazer um preço médio, pode fazer, não tem problema. Agora, empresas mais complicadas como Magalu, Lojas Quero-Quero, empresas do varejo como um todo, commodities, você tem que tomar cuidado. Se você começar a fazer muito preço médio, você vai ter um prejuízo absurdo e vai aumentar seu risco, beleza? O tema de hoje era esse. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.